Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos para o que interessa? Queria que o nosso amigo projetasse para mim 1 Samuel 17. A gente vai começar a ler de 39 até 45. 39, 1 Samuel 17, do 39 ao 45. Deixa eu falar para os irmãos antes de eu ler esse versículo. A gente passa por dificuldades na nossa vida, amém? A gente passa por dificuldades e não tem jeito, a gente vai passar por dificuldade. O povo de Israel passou por dificuldade, nós teremos dificuldade, mas a gente tem que ter bom ânimo, amém? Porque senão a gente adoece e não resolve nada e não consegue resolver o problema, não consegue sanar o problema, ficando deprimido, ficando doente ou ficando desgastado. Então a gente tem que resolver o problema. Nesse versículo bíblico conta um problema. O povo de Israel tinha um problema. E esse problema se chamava Golias. Golias queria destruir o povo de Israel. Queria, numa batalha ali contra Saul, queria destruir o povo de Israel. E eu queria compartilhar algo tão interessante nessa história, de que eu quero trazer essa história de Davi para os dias de hoje. O que a gente pode aprender? Creio que todo mundo, quem levantar a mão vai ganhar um cascudo. Mas quem nunca ouviu essa história de Davi e Golias? Né? Mas eu queria falar algo para você sobre essa história. Porque a gente sabe que tudo que eu ministrar aqui, se você jogar no Google, você vai ver que alguém já ministrou sobre isso. Isso eu sempre falo para os irmãos. Alguém sempre já falou de alguma coisa, de algum versículo da Bíblia. Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma revelação que Deus me deu sobre isso. Amém? Que Davi estava diante de um problema. Nós hoje estamos diante de um problema. Amém? Nós hoje estamos diante de um problema, estamos diante de uma situação que de repente a grande maioria não gostaria, a grande maioria não queria, mas estamos diante de uma situação, diante de um problema em que nós temos que resolver. Agora, como que nós vamos resolver? Como que a gente vai resolver esse problema? Não só um problema político, um problema de saúde, um problema no relacionamento, seja lá o problema que for. É um problema, é uma questão que abrange muito mais do que isso. Ali no caso de Davi, era uma questão de um gigante. A palavra fala que ele tinha quase 3 metros de altura. A palavra não diz o tamanho de Davi, mas ela diz que Golias ele tinha quase 3 metros. Imagina um homem, eu acho que aqui tem 3 metros. Aqui tem mais de 3. Mas quase isso daqui, imagina um gigante, quase isso daqui. A palavra só fala que Davi era ruivo, era bonito, era franzino, mas não fala tamanho, mas eu creio que Davi era menor. Mas vamos supor que Davi tivesse ali 2 metros. 1 metro de diferença é muita coisa. Não é verdade? Imagina você lutar contra isso, lutar contra um problema que é muito maior do que você. É isso que eu quero te falar nessa noite. Como é que a gente vai lutar com um problema que é muito maior do que a gente? Como que a gente vai batalhar contra isso? Tem coisas que a gente deve usar e tem coisas que a gente não deve usar. Tem coisas que Davi usou e tem coisas que Davi não usou. Tem coisas que Davi fez, tem coisas que Davi não fez. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Vamos ler esse texto bíblico juntos? Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com essa espada, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. A gente vai até o 45. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu um riacho e fala assim comigo: 5 pedras lisas. Fala comigo: 5 pedras lisas. Isso foi o que Davi pegou para ir contra o gigante. 5 pedras lisas. E no seu alforje, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo
e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. 44. E disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Tipo, você vai destruir você, Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, é quem você desafiou. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a palavra está aí, está lançada. Eu te peço, usa essa palavra, Pai, para falar conosco. Usa-me como canal, como boca sua aqui nesse lugar, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós nos dias de hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que tenha uma ligação celestial aqui nesse lugar, que meus irmãos possam ter visões do que o Senhor quer, ouvir a voz sobrenatural, que possa sentir a tua presença em seus corações, em nome de Jesus, que essa palavra venha surtir o efeito necessário, para que nos dias de hoje, nas dificuldades de hoje, nós possamos passar, assim como Davi passou, com um gigante à nossa frente, com um problema enorme à nossa frente, mas nós usaremos o material correto em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Uma das coisas que não faz parte da minha ilustração, está escrito ali. Ele conseguiu carregar a espada? Não. Uma coisa que ele não carregou foi a espada. Não é verdade? Primeiro que ele botou a espada, ficou meio desengonçado, né? Ficou meio cambaleando, não conseguia carregar a espada, e não, afinal de contas, ele não levou a espada. E o que ele levou? 5 pedras, as pedras pontudas. Irmãos, a pedra ia matar o gigante pelo fato dela ter tipo uma seta, sei lá, tipo uma broca de furadeira. Ela matou por causa disso. A pedra era lisa, a pedra não era pontuda, a pedra era lisa. Então, para você ver como é que a gente vai no sobrenatural, a gente anda pelo sobrenatural, a gente tem que andar pelo sobrenatural. Nos dias de hoje, a gente tem que procurar cada vez mais buscar a intimidade do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, uma coisa eu queria confessar aqui do fundo do meu coração. Muitas das vezes, as pessoas olham para o Anderson assim, um pastor simples, humilde, mas é um pastor que ele jejua pela tua vida. Eu não sou de ficar fazendo marketing sobre isso. Só essa semana eu jejuei 2 vezes por essa igreja. 2 vezes essa semana, para poder trazer uma palavra no domingo. Então, o que eu consigo trazer para os irmãos é o que Deus me dá. Então, sinta-se alimentado pelo Senhor nessa noite, porque na guerra que a gente está vivendo nos dias de hoje, a gente só vai vencer com jejum e oração. Então, que a gente possa aprender com essa história que eu vou contar para vocês aqui agora, de despertar que é muito mais do que o natural. O natural seria que ele levasse a espada, o natural seria que ele arrumasse as pedras mais pontudas para acertar na fonte de Golias e derrubar Golias. O mais natural seria isso, mas não foi isso que Davi fez. O que te motiva a enfrentar os problemas? O que te faz enfrentar os problemas? Porque nos dias de hoje, irmãos, tem muita gente paralisando, muita gente tendo dificuldade, muita gente querendo tirar a própria vida. São dias difíceis. E o Senhor não nos enganou com relação a isso.
Ele falou que o mundo iria de mal a pior. Mas ele falou que não era para a gente chorar, nem era para a gente se entristecer. Ele falou que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, e tal qual nós somos igual a ele, nós também venceremos o mundo. Mas a gente tem que aprender quais as armas corretas. Para enfrentar Golias era uma arma, para enfrentar outra situação, outra arma, para enfrentar... São armas diferentes que nós precisamos. Mas com essas 5 pedras eu quero te dar um exemplo do que Davi fez. E eu peguei essas 5 pedras por ilustração, tá, irmão? Não tem nada a ver com a não é bíblico a ilustração, tá, irmãos? Das pedras. Mas a primeira pedra que ele poderia lançar, ele tinha 5 pedras no alforje dele, amém? Tinha 5 pedras, ele poderia lançar. Ele poderia estar irado naquele momento. Aquele gigante afrontando o povo de Israel, indo contra o povo de Israel, querendo destruir o povo dele, o povo ungido do Senhor. Ele poderia estar irado. Mas eu queria passar uma mensagem para os irmãos. Projeta para mim Mateus 5, 21. A palavra de Deus, ela fala que em nenhuma guerra, em nenhum momento você vai vencer irado. Então eu posso te garantir que uma das pedras que matou Golias não foi a pedra da ira. Porque se ele usasse aquela pedra, ele não venceria a guerra. Então a ira não tem que estar no teu coração. A ira não pode nos corromper, não pode nos consumir. Em Salmo 37, versículo 8, esse não precisa projetar. Deixa lá em Mateus 5, 21. Diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Olha o que o salmista fala para a gente. Deixa a ira, abandona o furor, não seja impaciente, porque isso certamente acabará mal. Então, meus irmãos, se você for contra um problema, se você for contra alguma situação que está dando errado, seja ela qual for, se você não está conseguindo algo, se você for irado, vai dar errado. O próprio salmista já alertou: deixa a ira, abandona o furor, não seja impaciente, porque certamente isso vai acabar mal. Em Mateus 5, 21, ele fala: vocês ouviram que foi dito aos antepassados: não matarás, e a quem matar seja sujeito ao julgamento. 22. Mas eu digo a vocês que qualquer um que o que está escrito ali, irmão? Irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Pode parar por aí. Então a primeira pedra que estava no alforje de Davi não era a ira. Ele tinha motivo de sobra para estar irado. Tinha ou não tinha? Imagina alguém chegar na sua casa e querer te botar para fora, querer botar sua família para fora, querer tirar sua família da casa e falar para você ir para qualquer lugar, vai até para debaixo da ponte. O povo filisteu, com aquele gigante, queria fazer isso com Israel, queria matar o povo. E Davi tinha motivo para estar irado ou não tinha? Mas ele não se irou. Não foi essa a ferramenta que ele utilizou. Não foi a ira. Porque tanto no Salmo quanto em Mateus 5 condena a ira. Amém, irmãos? Então, dessas pedras que estavam com Davi, a primeira pedra não era a ira. A segunda pedra que estava com Davi, também eu posso dizer para você que não estava com ele, era o orgulho. Essa segunda pedra, ela não poderia estar com Davi. A segunda pedra, o orgulho, porque o povo de Israel estava ali, e aquele gigante amedrontando, afrontando e falando um monte de coisa, condenando. Deixa eu te falar algo, irmão. O inimigo, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Quem é o acusador desse mundo? Quem é que te acusa, irmão? Se tiver algum irmão da igreja te acusando, ora pela vida dele. Mas o acusador desse século, desse mundo, é o diabo. O acusador é o diabo.
tiver algum irmão te acusando, ora pela vida dele, porque é o diabo que está usando a vida do irmão para te acusar. Então, uma coisa que Davi tinha era a autossuficiência dele, o autocontrole dele, e ele não se tornou ali uma pessoa orgulhosa. O povo de Israel, ele estava ali soberano na terra naquele momento, e o povo sendo ameaçado, o povo sendo afrontado pelo filisteu, o povo e o filisteu dizendo para Davi, chega para Davi e fala: olha, eu vou cortar seu pescoço, eu vou destruir tudo, eu vou dar para as aves, vou dar para os bichos da terra, vou destruir você todinho. Se ele fosse um cara orgulhoso, mas Davi era um cara humilde. Tanto é que quando o profeta foi na casa para escolher Davi, ele pegou o melhor, o mais forte, ou pegou o mais fraquinho? Pegou aquele que estava lá no campo, pegou aquele que estava lá cuidando das ovelhas. Olha só o sinal, hein? Pegou aquele que estava cuidando das ovelhas. Quem é que quer cuidar de ovelha? É esse que o Senhor vai escolher, aquele que cuida de ovelha. Então, irmãos, uma coisa que não estava também nas pedras que Davi estava utilizando era o orgulho. Isso eu posso garantir para você, porque olha o que diz Lucas 14:11. Projeta aí para mim Lucas 14:11. Uma das motivações de uma guerra para você vencer uma batalha nunca pode ser o orgulho. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então você tem que ir orgulhoso ou você tem que ir humilde? Então uma das pedras que Davi não levou foi o orgulho, porque os humilhados serão exaltados. Toma posse desse versículo nesse dia, irmão. Os humilhados serão exaltados. Você está sendo humilhado nos dias de hoje? Davi também foi. Quando o gigante olhou para Davi: está achando que eu sou um cachorro? Está achando que eu sou um cão? Para você vir com um pedaço de pau atrás de mim? Vou cortar seu pescoço, Carolzinha. Vou torcer você todinho. Vou jogar. Você está pensando o quê? Mas ele, se manteve na humildade dele, porque ele sabe que a humildade dele venceria aquele gigante. A terceira pedra que estava com ele, eu posso afirmar para os irmãos que ele também não lançou essa pedra, é a pedra da vingança. Outra pedra que ele não poderia lançar de jeito nenhum no momento de batalha, de guerra espiritual. Você nunca deve agir por vingança. Nós não devemos de maneira alguma se vingar. Certamente o filisteu e o próprio gigante Golias já haviam atacado o povo de Deus. O sentimento de todos ali era de quê? De vingança. Mas Davi não se deixou levar pelo povo e não agiu de vingança. Olha o que diz em Romanos 12:19. Projeta para mim, por favor. O cara tá rápido hoje, hein? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e é eu que retribuirei, diz o Senhor. A mim pertence a vingança. Quem pertence a vingança? Você ou a Deus? Não é você que tem que se vingar. Amém? Quem tem que se vingar, quem vai se vingar, está em Romanos 12:19. Então Davi sabia que uma das pedras, a terceira pedra que estava ali no alforje dele, que ele não poderia usar a vingança.
E o povo queria vingança. O povo já tinha sido atacado várias vezes pelos filisteus. Já tinha tentado várias vezes ganhar os filisteus. Tentaram lutar várias vezes contra os filisteus. Aí deixa eu te perguntar, meu irmão, quantas vezes você tem lutado por algum problema na tua vida? Seja ele financeiro, seja ele de ordem familiar, seja ele na nossa política, seja ele onde for. Quantas vezes a gente está tentando lutar? Quantas das vezes a gente está agindo por vingança? Então a vingança é uma das pedras que a gente não pode usar de forma alguma. Assim como o orgulho e assim como também a ira, nós não podemos usar, irmãos. As reações são uma arma perigosa para os cristãos. A reação nossa diante de algum problema é um perigo. Uma reação errada pode desencadear várias coisas erradas. Uma reação errada pode te levar à ruína. Lembra no culto passado que eu falei para vocês que nós seríamos uma igreja que nós vamos ser conhecidos como amanhã eu te respondo. A gente não vai dar resposta de cabeça quente. A gente não vai responder com o nervo à flor da pele. Quando você acalmar, quando você orar ao Senhor, quando você pedir sabedoria ao Senhor, você responde. Para não correr o risco de cair nessas 3 primeiras pedras. Da ira, do orgulho e da vingança. E a 4ª pedra que Davi poderia ter, mas ele também não usou, foi o ódio. Irmãos, Davi também não pegou a pedra do ódio. Talvez ele teria jogado esta pedra fora para não correr o risco de confundir e usar a pedra errada. O que motivou Davi foi seu grande amor pelo seu povo. O que tem que te motivar não é o ódio. O que tem que te motivar é o amor. O que nos motiva nos dias de hoje, muitas das vezes, eu, pastor, falando de quem me conhece mais a fundo, sabe que eu tenho os nervos à flor da pele. Muitas das vezes a gente tem que se segurar. É por isso que eu tenho uma esposa maravilhosa do meu lado, que foi Deus quem preparou. Eu sou totalmente uau, e ela é totalmente. A gente se completa. Por isso que sempre tem que ter um para acalmar os ânimos. E Davi, ele foi conduzido dessa forma porque ele poderia estar odiando aquele Golias. Você pode estar odiando o problema que você está passando hoje, mas se você for com esse sentimento no teu coração, você não vai resolver o seu problema. Eu creio, irmãos, que eu fiz aqui um paralelo entre o antigo e o novo, para a gente não confundir que o antigo é o velho e o novo é o único que serve, mas um complementa o outro. Porque olha o que fala em Hebreus, projeta para mim Hebreus 12:15. Minha versão está um pouquinho diferente, mas diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por isso dela muitos sejam contaminados. O ódio, a amargura, o coração endurecido, isso não foi o que Davi levou. Porque se ele tivesse levado essa pedra, com certeza ele não teria vencido o gigante. Então já falei de 4 pedras que nós não deveremos ter. Nós não precisamos da ira, do orgulho, da vingança e agora do ódio. Isso tudo o cristão não precisa. Você não precisa dessas ferramentas. Eu fiz só uma alegoria aqui com relação às 5 pedras, mas não eram essas pedras. E eu complemento dizendo, não eram essas pedras que Davi tinha. Mas uma eu posso te afirmar que o Davi tinha. Uma das pedras Davi tinha no alforje dele. E foi a que ele usou.
Projeta para mim João 14, 13. João 14, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja no Filho. Vamos ler de novo? Eu farei o que vocês pedirem em meu, para que o Pai seja glorificado no... O que Davi fez? Eu vou em nome do Deus dos exércitos, do Deus de Israel. Em Samuel, 1 Samuel, projeta para mim, 17:45. Davi deixou bem claro que enfrentaria Golias em nome de quem? Você vem contra mim contra espada e lança e com dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Deixa eu te falar algo, irmão, irmã. Quando você está firmado na rocha e um problema vem contra a tua vida, Deus não está desafiando você, Deus está desafiando o Deus de Israel. Então o que Davi fez? Você não está desafiando a mim, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. A gente tem a mania de quando a gente vai para uma batalha, quando a gente vai para uma luta, primeiro a gente entra, a gente guerreia, a gente briga, se cansa, luta. Quando a gente não aguenta mais, a gente bota o Senhor no meio. Quando na verdade, Davi, quando ele foi na frente, ele falou para Golias: olha, você está desafiando o Deus de Israel. Muitos nos dias de hoje estão desafiando o Deus de Israel. Não está desafiando o pastor Anderson, o pobre coitado do pastor Anderson, porque é um pastorzinho aqui dessa igreja. Não está desafiando o pastor Anderson, está desafiando o Deus a quem esse pastor Anderson serve. E eu sirvo um Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que eu penso, além daquilo que eu peço. A esse Deus é quem ele está desafiando. A esse Deus é quem o teu problema desafia. E hoje é um dia, irmãos, que a gente vai orar nesse sentido, porque a gente vai falar para esse problema que nós temos no dia de hoje, a gente vai falar para ele: olha, você está desafiando não a mim, mas você está desafiando o Deus de Israel, porque de forma sobrenatural Davi ganhou aquela guerra. Quem diria que com uma pequena funda, uma pequena estilingue e uma pedra, mataria um gigante de 3 metros de altura, todo equipado, a única brecha que tinha na cabeça daquele capeta, daquele Golias, aquela pedra passou e acertou. Deixa eu te falar, irmão, quando você usa a pedra certa, o diabo pode estar vestido do jeito que for. O diabo pode estar vestido de vermelho. Tu ria? Mas o Deus de Israel, com uma funda, não faz eu rir, Soraya, pelo amor de Deus. Mas com uma pequena funda e uma pedra, a pedra certa, ele vai cair. E eu creio que vai cair. Deus vai levantar o Davi. Eu não sei se vai sair de Resende, se vai sair do Rio de Janeiro, se vai sair de São Paulo, se vai sair de Brasília, não sei de onde ele vai sair, mas vai sair o Davi. Ou o Senhor vai arrebatar a igreja dele, ou sai um Davi, ou o Senhor arrebata a igreja. Só espero que os irmãos não estejam com medo da volta de Jesus, né? Tem gente que ainda fala assim: meu Deus, não volta agora não, que eu tenho muita coisa para fazer. Eu não, eu já peço: Senhor, volta logo, eu quero ter um encontro contigo. Amém? Quem aqui quer ter um encontro com Deus? Queria pedir o ministério de louvor para vir aqui para frente. Vamos louvar. E no meio do louvor eu vou estar orando pela tua vida, para que você
complete aí o Salmo 105, versículo 15. Olha o que diz. Olha o que Deus diz para você nessa noite. Projeta para mim aí, Wallace. Queria que os irmãos comessem esse salmo, esse pequeno pedaço desse salmo, que quiser bater foto, quiser fazer o que for, no momento difícil você lê esse versículo. Que você tome posse nesses dias. Que você possa tomar posse. Quem aqui é ungido de Deus? Fala assim comigo: eu sou ungido de Deus. Não foi eu que escolhi ele. Foi ele que me escolheu. Amém? Por isso você é ungido, irmão. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que escolheu você. Olha o que ele pede para mim te dizer nessa noite. Oh, cadê meu ajudante? Misericórdia. Salmo 105, versículo 15. Quem quiser tirar foto, guarde nesse dia, guarde durante essa semana. Não toqueis os meus. Deus fala com o capeta. Deus fala com esse povo que se levanta nesses dias aí contra a igreja, que se levanta contra os irmãos. Eles esquecem de que a palavra de Deus é viva e eficaz e fala: não toca no meu ungido. Não toca. Não maltrate os meus profetas. Abre tua boca e profetiza. Profetiza sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o Brasil. Abre a boca e profetiza. Amém. Profetiza sobre as suas finanças. Eu ouvi uma ministração esses dias. Eu não gosto de ficar falando com o pastor, mas eu tenho aprendido e tenho dado resultado. Tem me ajudado bastante. Você tem que aprender com Davi. Onde você colocar a planta dos seus pés, você fala: esse lugar não é meu, esse lugar é do Senhor. Essa casa aqui não é minha, essa casa é do Senhor. Esse trabalho aqui não é meu, esse trabalho é do Senhor. Esse carro aqui não é meu, esse carro é do Senhor. Essa casa aqui não é minha, é do Senhor. Essa esposa aqui não é minha, é do Senhor. Ele que me deu. Você pode chegar e proclamar com a sua boca e falar que o Pai é muito rico. Eu falei para você na semana passada, teve uma coisa do capeta, Black Friday. Fica aí, compra, preço não, compra. Outro sabe que é o mesmo preço de 2 semanas atrás, aumentaram um pouquinho semana passada e voltaram para o preço normal. Olha, amanhã vai acabar. Deixa eu te falar. Crente sabe. Chega para o vendedor e fala: amanhã eu volto aí para comprar. Não, mas o preço não aumentar, vai acabar. Fica tranquilo, amanhã eu volto. Mas vai aumentar, hein? Não tem problema não, meu pai paga. Meu pai é dono do ouro da prata. Se amanhã aumentar, meu pai tem recurso para poder pagar isso aí. Se hoje é 1.500, amanhã é 2.500, meu pai paga. Meu pai é rico. Tudo ele criou, tudo ele fez, tudo é dele. Tudo pertence a ele. E eu creio, meus irmãos, que nada e ninguém pode se levantar contra a igreja do Senhor. Pode tentar se levantar contra a igreja do Senhor. Para terminar, deixa eu te falar. Hitler tentou destruir o povo judeu, tentou exterminar o povo judeu. Você vê nos dias de hoje, Hitler matou milhões de judeus. Você vê nos dias de hoje, você está ouvindo falar alguma coisa de guerra em Israel? Está ouvindo
Israel no noticiário? Pandemia, desgraça. Está acontecendo uma desgraça em Israel? Tem na Ucrânia, na Rússia, Brasil, essa coisa toda aí. China, Estados Unidos, Taiwan, não sei o quê. Rússia ameaçando os Estados Unidos, Coreia do Norte ameaçando os Estados Unidos. Israel está ali, ó, pequenininho. Israel está ali. Parar de olhar para a gente. A gente tem que aprender muito com Israel. A gente tem que aprender muito com o povo de Deus. Nós, como povo, como coerdeiros de Cristo Jesus, nós devemos aprender a viver na dependência do Senhor Jesus. Mas Israel tem muitos judeus que não creem. Muitos muçulmanos que não creem em Jesus como Messias. Mas a promessa está lá. A promessa está sobre aquela terra, está sobre aquele povo. A promessa que Deus fez para Abraão, ela não volta atrás. Uma promessa que eu fizer aqui no povo, tu pode até voltar atrás. Mas a promessa que Deus fez não volta atrás. Quem crê, meu irmão? Quem crê que as promessas do Pai já vão deixar de se cumprir? As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa se o poder é de esquerda ou de direita, mas nós somos o centro da vontade de Deus. Amém? Eu creio. Eu creio porque o Senhor prometeu que não toque. Fala para esse povo aí, está querendo se levantar com o povo de Deus. Não toque nos meus ungidos. Não toque. Nesse momento eu vou pedir para você ficar de pé. Enquanto o louvor estiver tocando, eu vou fazer um clamor pela nossa vida, pela nossa nação. Que a gente venha ao ouvido do Senhor. O que o Senhor faria nesse momento? Qual é a vontade do Pai nesse momento? Qual a vontade do Pai nesse momento de, às vezes, uma dificuldade financeira, um problema de saúde? Os irmãos sabem que eu estou na feira de espera do SUS aí, mano. O Deus é tão bom, me livrou. Meu irmão, ele está comendo a borro comigo. Irmãos, está com a coluna ruim, seja curado em Jesus. Olha, Deus é tão bom que teve um mutirão agora aí. Imagina se eu estivesse nesse mutirão, não é, Paulo? Paulo deu ruim lá no mutirão. O amigo lá do teu cunhado, né? Cortado lá errado. Imagina se eu estivesse nesse mutirão, né? Estaria nem aqui pregando hoje. Aí não corta bem errado. Tudo tem um propósito. Debaixo do céu. A palavra de Deus fala, meu irmão, que por mais que você queira, por mais que você tente, você não consegue mudar um fio. Não consegue mudar a cor de um fio do seu cabelo. Você não consegue acrescentar um fio de cabelo. Tudo vem dele. Tudo é para ele. E tudo é por ele. Para ele e por ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Que nessas 5 pedras a gente aprenda a lutar e falar para o problema: olha, você está vindo contra o Deus de Israel. Você está vindo contra o Deus. Você não está lutando